Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião e também ver a opinião da Louise Barsi em relação a controladores estar vendendo as ações, notícias que são vinculadas na mídia, informação privilegiada. Eu tenho algumas diferenças aqui de opinião em relação a ela. Vamos dar uma olhada primeiro. Que fez algumas alterações. Então, antes era um negócio muito engessado. A CVM mudou um pouco aqui as regras de como analisar esses relatórios para ver se tem informação privilegiada ou não. Que a CVM tinha pouca margem de manobra, por exemplo, para encaixar determinada negociação suspeita como insider trading ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque valia simplesmente essa regra dos 15 dias que antecediam as demonstrações financeiras, ou dependia de um aviso prévio, por exemplo, da área de RI, aos administradores dizendo, olha, a partir de tal data você não pode negociar por causa disso, disso e disso. Agora não, essa instrução ela é muito mais branda. Então hoje, se o conselheiro está lá numa reunião, tá? E de repente a diretoria traz algum assunto relevante que o conselheiro julgue, né, ou que a empresa julgue que poderia trazer alguma materialidade para o balanço, ou que traria algum potencial conflito, enfim, que se encaixe como uma informação privilegiada que o mercado ainda não saiba, o próprio administrador tem que fazer esse julgamento de valor e dizer, opa, não posso negociar porque tem informação privilegiada. Então vocês percebem que ficou muito mais, como é que eu vou dizer assim? Subjetivo. Muito mais subjetivo. Então, teoricamente, quando a regra era mais engessada, alguns cases aí que poderiam ter informação privilegiada, só o cara antecipar um pouco mais as coisas, não eram pegas, e agora a ideia é pegar todo tipo, mas fica muito na questão da análise. Eu acho que a ideia aqui foi fazer o correto, mas deu uma complicada. Agora a CVM está meio que sobrecarregada para analisar esse tipo de case, e muitas vezes você não consegue entender se realmente teve uma informação privilegiada ou não. Você tem que ficar analisando histórico, né, ver se houve uma mudança de comportamento. Fica muito subjetivo, como eles falaram. Mas eu vou dar uma opinião muito simples aqui em relação a como dar uma bela de uma melhorada, e na verdade é uma regra rígida que poderia ser feita. Por exemplo, qualquer controlador ou conselheiro que for negociar uma ação, não importa o período, não importa. Ele está negociando uma ação da empresa que ele é conselheiro ou que ele é gestor ali, seja o que for, ele informa antecipadamente, não sei, 24 horas, 48, a quantidade de ações que ele pretende comprar ou vender, ou de repente libera até para ele fazer opções, que seja o caso, né? Mas assim, diga antecipadamente o que você vai fazer, que caso tenha uma movimentação muito suspeita, você, pequeno investidor, talvez nem veja. Eu não fico vendo isso toda hora, mas com certeza alguém vai estar vendo, vai ter aquele zoom zoom no mercado, as ações já vão antecipar uma possível queda. Então ninguém vai ficar se favorecendo de graça, né? Porque o cara vai planejar vender um monte de ações amanhã, ele avisa antes, o mercado já provavelmente tem uma reação. Isso seria algo tão simples que iria facilitar muito o próprio trabalho da CVM. Essa é a minha opinião, né? Ah, mas o cara não tem direito de vender as ações sem ter que ficar dando satisfação? Lógico que tem, é só ele comprar a ação de outra empresa, né? A dele ele tem que entender ali como buy and hold, não tem que ficar movimentando a ação da qual ele é conselheiro, da qual ele é diretor, aí seja o que for o cargo alto que ele tem, né? É a minha visão. Muito mais subjetivo. Então, de 2021 para cá, o que a gente viu com essa instrução CVM entrando em vigor, um volume muito maior de autuações por parte da CVM, tentando encaixar alguns casos de negociação, como se fosse insider information ou coisas do tipo, tá? Justamente por conta dessa subjetividade nesse critério. Então, o que a CVM analisa para caracterizar algum movimento suspeito? Primeiro, tem que ser em volumes que essa pessoa não costumava negociar. Então, tem que ser um volume, um valor financeiro atípico. Então, poxa, esse administrador nunca vendeu. De repente, ele vende tudo de uma vez. Opa, tem alguma coisa suspeita aí. Então, a CVM ela sempre vai agir de acordo com a conformidade, com o padrão de negociação que determinado diretor ou determinado administrador tem historicamente, ok? O que eu quero dizer com isso? Né? Obviamente que quando você vê alguém vendendo ações, acende um alerta, mas o que a gente precisa fazer? Olhar os períodos anteriores para ver se tem aqui algum padrão. Tá? Então vamos pegar aqui os dois exemplos, né? Tirando Americanas, que de fato me parece mesmo algo muito grave, né? Porque não havia esse padrão e não apenas diretores, como conselheiros de administração venderam por vários meses consecutivos
ações, justamente pouco tempo depois que eles fizeram uma captação, uma subscrição, enfim, nem lembro agora. Vamos comparar dois assuntos que estão muito em voga agora, tá? Vamos comparar o que aconteceu com a 3R versus o que dizem que está acontecendo com o Santander, né? Olha como a situação é muito diferente. Eu não olhei o histórico passado de 3R, mas o que está pegando por lá é justamente porque alguns conselheiros de administração usaram de derivativos, ou seja, compraram puts. Só tem um único motivo pelo qual um investidor compra uma put, quer dizer, dois, né? Ou ele quer especular, ou seja, comprou a put, acha que, sei lá, né, quer vender depois, ou ele compra para exercer o seu direito de se proteger, de fazer um hedge. Logo em seguida, a empresa anunciou um follow-on com um desconto, ou seja, a aposta que este tal conselheiro de administração fez se concretizou, certo? Então, é uma situação que, de fato, precisa ser analisada pela CVM, sem dúvida. Salvo engano, alguns investidores já denunciaram, enfim, acredito que a CVM já esteja em cima disso. Mas uma única movimentação, ela não é capaz, obviamente, de você apontar dedos. Obviamente, precisa ter toda uma investigação envolvida neste caso. O caso da 3R, sim, quando envolve opções é sempre mais sério, só que o que acontece? Ali, a justificativa da pessoa é que foi a questão do petróleo ali, do imposto na exportação do petróleo que poderia movimentar a 3R. Então, só essa linha de defesa já vai ficar difícil da CVM configurar alguma coisa ilícita aí. Na minha opinião, eu acho que vai ficar difícil, porque o cara pode falar, pô, o imposto ali do combustível ia ferrar. Eu fiquei com receio e fiz a proteção, ainda mais que o histórico dele é realmente de mexer com opções. Porém, diga-se de passagem, ele sempre estava mais na ponta compradora e do nada ele reverteu para uma compra de proteção, né? Então, né, vendendo puts e depois ele passa a comprar puts, né? Ou seja, um momento de proteção ali. Ele reverteu, esse é que é o grande problema, reverteu muito drasticamente, mas a justificativa é a questão do petróleo. Então também depende, fica muito subjetivo, como eles mesmos disseram anteriormente. Vejam como é diferente do caso de Santander, tá? Lucas. Bom, então eu já vi esse trecho aqui dela, ela fala aqui que historicamente os diretores do Santander eles costumam ser remunerados com ações, então eles vão vendendo aí ao longo dos tempos, então não tem nada de tão diferente. O que acontece, na minha opinião, é que houve um aumento aqui na venda, então só aumentar a venda talvez não configure realmente nada de informação privilegiada e tudo mais. E aqui é um ponto crucial, óbvio, a gente tem que também olhar com essa visão de será que teve informação privilegiada, será que não teve? Mas esse não é o foco principal. Quando eu reagi ao vídeo lá na questão do Santander, inclusive, eu comentei ali que eu também vendi o Santander ali no fim de 2020, inclusive ainda foi antes, né? E estava comprando o Banco ABC. Eu tive informação privilegiada? Não, eu tive uma leitura de mercado, eu enxerguei o que estava acontecendo. O Banco Santander pagando ótimos dividendos, voando nas cotações, enquanto o cenário de desafio à frente estava ali logo a acontecer e aconteceria, né? Não tem como o Santander estar num universo paralelo onde só ele não precisava provisionar. Então, foi só ter uma visão. Eu tive informação privilegiada? Não. Mas eu faço o que eu quero, porque eu sou investidor, eu não trabalho lá dentro, então se me der na telha de vender todas as minhas ações hoje, eu vendo. Agora, o cara trabalha no Santander, ele atua ante o que eles estão. Ou seja, o cara não está confiando no que o próprio banco está fazendo, tá pagando muito dividendo aí, tá com um cenário difícil de provisões, tá tendo inadimplência alta, margem a mercados vai sofrer, o cara começa a vender, o cara não confia no próprio trabalho da empresa, que ele tá lá dentro. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Então, imagina eu aqui que falo sempre da transição paulista, eu começo a falar, não, que a transição paulista é boa, não sei o que, aí você vê no vídeo seguinte meu, vendi tantas ações da transição paulista. No outro dia, a transição paulista que vai ganhar o leilão, não sei o que. Aí no outro dia, vendi tantas ações da transição paulista. Estão vendo que tem uma incoerência? Eu nem trabalho na transição paulista, eu nem recomendo compra nem venda de nada, mas seria como diz, inconsistente com o que eu falo. E assim como as pessoas estão dentro do Santander, estarem vendendo as ações do Santander é inconsistente com eles estarem trabalhando lá dentro. Eles não estão confiando, na minha visão, no que eles estão fazendo. Assim, como eu disse, se eu tivesse Santander eu não teria vendido também, né? Vai de cada um aí, não é o fim do mundo isso aí, mas assim, é um pouco ruim, na minha opinião, tá? Assim, não é o fim do mundo, mas repito, é um pouco ruim. Tanto que a Santander ali
tanto que a 3R teve esse momento aí também um pouco complicado, vamos ver como é que vai desenrolar, e eu não vendi minhas ações do Santander, inclusive, do 3R, inclusive eu comprei mais para participar, inclusive, do, do follow-on, aí fiz todo aquele negócio com opções para poder vender o mesmo preço, enfim. Então, assim, vai de cada um mesmo, né? O importante é você não ficar seguindo muito as pessoas no que elas estão falando, assim, de análise delas. Cada um tem que tomar a sua própria visão da coisa e resolver entender realmente se vale a pena vender, comprar, manter. Tem que ter muita calma ao tomar uma decisão dessas. O segundo ponto envolve aqui a imprensa e a Cosan, e, cara, é um absurdo esse tipo de matéria. E tem uma série de matérias aqui, equívocos que está acontecendo na internet. Outro dia, nós vimos aí a S Brasil anunciando dividendos, né? Que na verdade era para S Operações. No dia que saiu isso, eu já comentei o vídeo ali, fui o primeiro a falar que não fazia sentido isso, né? Enfim, tá tendo um monte de informações que o pessoal começa a sair lendo relatórios aleatórios aí para tentar puxar algum ponto. E esse case da Cosan aqui teve uma série de pessoas perguntando para mim, o que é normal, porque eu sou um dos investidores muito entusiastas, assim, vamos dizer, da Cosan. Então, normal as pessoas vierem me perguntar. Sempre falava que não mudou nada no risco, né? Vamos dar uma olhada aqui o que a Luísa tem a falar. Muito bom. E o segundo tema, pessoal, é assim, o tanto de informação que a gente tem visto distorcida em portais de notícias tão importantes, olha, é assim, estarrecedor. De verdade, não sei o que está acontecendo, não sei se é clickbait, não sei se alguns portais de notícia de investimento estão com falta de assunto, porque, olha, é de um amadorismo que me assusta um pouco, tá? E eu tô falando isso não como um tom de crítica, mas como um tom também poxa, orientar esses canais de mídia, né, para que formem esses profissionais, para que, poxa, recomendem outros perfis, outros. É pra clique isso aí. Você já viu o quanto de vídeos sobre anúncios de dividendos tem? Agora não é só mais anúncios de dividendos que eles falam também sobre data de pagamento. Aí mistura data de pagamento com data de anúncio, aí tu não sabe se aquele dividendo já foi anunciado antes. É uma confusão que esse pessoal faz. É por clique isso. Especialistas que entendam também do assunto, né, para cruzar referências, porque, gente, é inadmissível. Lucão, bota aí, por favor, por gentileza, aquele primeiro link da Cosan, tá, pessoal? Para quem não sabe, toda empresa, até 31 de maio de todos os anos, precisa entregar um reporte à CVM, tá? Que, obviamente, isso tem que estar também nos canais de RI, um documento que se chama formulário de referência. Esse documento. Aí tem um monte de coisa básica, né? São problemas que todas as empresas acabam tendo que reportar. Por exemplo, Rússia e Ucrânia pode afetar, lógico, né? Pode afetar. São vários probleminhas básicos. Vamos direto aqui ao ponto. Podemos não adquirir ou não desenvolver a capacidade de produção com sucesso por meio de projetos planejados ou. Então, assim, aqui tem 1 milhão de riscos que a empresa precisa citar e que o investidor precisa estar ciente, e eles não estão elencados aqui por ordem de risco ou por potencial, se vai acontecer ou não, tá? O que aconteceu? O jornalista pegou, sobe um pouquinho, esse tópico aqui, ó, sobe mais uma página. E só uma coisa, né, Lu? Esse aqui, ó. Se você for olhar todos esses riscos que estão no formulário de referência, você não compra a empresa de forma alguma, né? Não, você não compra nada, pessoal. Tudo que a gente faz na vida é um risco. Você acorda, você atravessa a rua, é um risco, né? Viver é um risco. Então, basicamente, o jornalista pegou uma dessas frases aqui, salvo engano, foi essa daqui, ó. A expansão do negócio da companhia por meio de aquisições, alianças, investimentos, cria riscos que poderão reduzir os benefícios. O que o cara escreveu? Cosan alerta sobre risco de não pagar, de não cumprir com seus investimentos. Cara, eu não sei se é uma má intenção, se é o despreparo, se é o desconhecimento. Mas assim, a notícia poderia ser: Cosan alerta sobre riscos da taxa de juros sobre seus. Poderia ser qualquer coisa. Então vocês entendem que não leiam manchetes. A informação ela é pública, a informação ela está disponível, mas ela é válida só para quem chega até a última frase, até a última sentença. Quem toma decisão baseado em boato, baseado em headline de manchete, é massa de manobra, pessoal. Até mesmo os youtubers, inclusive eu, às vezes tem uma capa um pouco exagerada, né? Mas por dentro a gente explica no vídeo, eu pelo menos explico, por detalhes o que está acontecendo. É muito preocupante você tomar uma decisão via realmente a manchete. Só que no caso desses sites aí que estão com essas confusão, nem dentro da matéria tem a explicação. Então, no caso, você teria que ir para a fonte mesmo do assunto
ler lá o relatório para entender. Mas sim, cuidado com manchetes, né? É normal, pessoal. Eu fiquei quase 2 anos com capa muito frias e não tinha quantidade de cliques suficiente. Eu me lembro muito bem de um vídeo que eu fiz muito decepcionante, onde eu mapeei cada empresa, os riscos que elas tinham aí na crise hídrica, né? Então, mapeei as hidrelétricas que elas tinham, a quantidade de outras fontes de receita. Foi um vídeo com uma capa tipo como as empresas vão enfrentar a crise hídrica, alguma coisa do tipo. Aí veio o outro canal aí, que eu não vou dizer o nome, pôs assim, copiou na cara dura e no dia seguinte fez um vídeo fazendo uma capa fim das elétricas, interrogação. O cara conseguiu 10 vezes mais views do que eu, fazendo um conteúdo que foi minha inspiração e sei lá se copiou as fontes de receita que eu fui levantando. Então, é óbvio, não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, eu sei que vocês muitas vezes querem perfeição nas capas, mas é impossível. Porém, tomem atenção ao conteúdo interno dito nos vídeos, né? E no caso das matérias, veja sempre aí a fonte, né, do que eles estão falando. Mas voltando ao ponto, resumindo, a 3R tem uma coisa que a CVM é que tem que analisar se tem um problema ou não. Eu realmente não gosto tanto quando vejo isso, mas de qualquer forma eu continuo com a 3R, estou mais apto para comprar do que a vender, embora tenha feito uma proteçãozinha ali, tá? Havia opções. No caso aqui do Santander eu não tenho, mas não vejo um fim do muro também, mas não dá para dizer que não é negativo. E sobre a Cosan, é um nada, né? Não aconteceu absolutamente nada, criaram um nada e transformaram em alguma coisa, é isso. E a Cosan, pessoal, quando ela trouxer o resultado, eu vou falar mais dela novamente. Eu sempre falo bastante dessas empresas, mas se você for ver o histórico, tem vídeos onde eu conto desde a história da Cosan. É importante você entender. Eu acompanhei 15 anos da Cosan. Eu acompanhei de perto essa empresa. Às vezes, quando a gente tem uma ação caindo, você tem que ter calma e refletir se realmente você é o seu perfil aquela empresa. Para o meu perfil é. Então, é por isso que eu não trago o vídeo toda hora. Se eu ficar trazendo vídeo cada vez que ela sobe, cada vez que ela cai, eu vou ficar. Só vou fazer. Vai ser top cozando, né? Lembre-se do que o Peter Lynch diz: uma boa empresa, daqui a 10 anos, ele tem certeza que ela vai subir muito as cotações, porque o lucro vai continuar subindo nessa ação boa. Agora, daqui a 1 ou 2 anos, ele fala assim: eu posso jogar uma moeda, cara ou coroa, não sei para onde vai estar a cotação. Então é mais ou menos isso, tá? Lógico, eu sempre ainda tento trazer o objetivo, ó, caiu por causa disso, caiu provavelmente por causa daquilo outro, isso aqui está acontecendo, mas a grande verdade é que no curto prazo é muito volatilidade, tá? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino que eu vou falar mais de Cosan, tá? Um abraço.